convidar o professor Dr. Frederico Glitz para fazer a sua exposição. O professor Frederico Glitz vai falar sobre contratos, uma perspectiva futura. O professor Frederico Glitz, ele é professor doutor pela Universidade Federal do Paraná, com mestrado pela também Universidade Federal do Paraná, além de possuir especialização e especializações em direito do comercial, também pela Universidade Instituto Paranaense de Ciências Sociais e também em direito internacional pela Universidade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina. O professor Frederico Glitz, ele é professor vinculado à Unicuritiba. Professor, muito obrigado pelo seu convite. Lembrando que a sistemática de trabalhos é por meio de mesa redonda, em que nós teremos a apresentação da temática, feita pelo professor expositor, e nós iremos passar aos comentários de cada um dos integrantes aqui presentes da mesa, ou seja, professor Hugo, a professora Madalena, professor Manuel, professora Gonzalo, perdão, professora Marta e, finalizando, com o professor Pascal. Muito obrigado, professor Frederico, a palavra é sua. Tiago, obrigado. Mais uma vez, parabenizo em você o trabalho dessa comissão. Eu gostaria de expor aqui brevemente, então, o que eu imagino serem os desafios e as respostas que esses desafios vão trazer para o direito contratual no futuro. É claro que isso é um exercício de futurologia, a gente está aberto a muita mudança possível, mas aqui esse exercício serve também para a gente questionar alguns dos nossos próprios posicionamentos em relação a esse importante ramo do direito. Eu começaria destacando 3 desafios, né? Então, que são desafios praticamente atuais. O primeiro deles seria a gente converter a teoria contratual que foi pensada para uma sociedade analógica para um mundo digital em que nós estamos nos inserindo. O segundo desafio seria converter a teoria que explica essas relações contratuais, baseada principalmente em prestações e contraprestações corpóreas, para uma realidade, uma economia cada vez mais datificada, cada vez mais baseada em dados. E um terceiro desafio que seria converter, então, essa teoria contratual, que sempre foi pensada do ponto de vista de paridade, tanto contratual, enfim, de igualdade, para um cenário de muito mais assimetria, principalmente informacional. Obviamente que esses 3 desafios já se encontram postos e eles vêm trazendo e vão trazer no futuro também repercussões para o estudo, obviamente, do direito contratual e principalmente para a prática do direito contratual. E eu destacaria mais 3 cenários, e agora me referindo propriamente à relação contratual, que é os sujeitos, os instrumentos e o objeto. Quando a gente fala, então, de quem contrata e com quem se contrata, com certeza nós vamos precisar passar por uma reavaliação da própria categoria de sujeito. Na medida em que hoje, por exemplo, a partir da lógica da internet das coisas, ou mesmo da robotização ou da inteligência artificial, nós podemos conceber a ideia de que contratos possam ser celebrados através de entidades não humanas. Isso para não usar o termo por entidades não humanas. Ao lado disso também, nós vamos ter que nos preocupar com a situação de vulnerabilidade, especialmente com a vulnerabilidade técnica, porque a linguagem contratual vai se tornar cada vez mais complexa e cada vez menos técnico-jurídica, cada vez mais interdisciplinar. Também nesse sentido, nós teremos que nos preocupar com a formação das cadeias de fornecimento e com a possível concentração concorrencial que isso vai trazer, na medida em que os espaços de fornecimento vão ser preenchidos por aqueles que talvez detenham melhores condições técnicas ou de fornecimento de serviços e produtos através de tecnologia. Num segundo sentido, então, como se contrata por meio dos instrumentos, nós vamos precisar reavaliar a própria lógica do instrumento contratual. E isso vai, inclusive, do ponto de vista do ensino, linguagem, técnicas redacionais e técnicas de interpretação, e mesmo a releitura dos instrumentos vão ser necessárias, na medida em que as anuências ou a manifestação da vontade passa a ser muito mais comportamental ou por
cliques ou por aceitações muito espontâneas. E isso faz, por exemplo, com que surja a preocupação pelo momento da formação do contrato, por exemplo, inclusive com as pressões, com o impulso e com toda aquela explicação que a neurociência nos dá dos desejos do consumidor, por exemplo. Também, dentro ainda desse aspecto, nós precisaremos nos preocupar nesse sentido com o papel que vai se dar na tecnologia dentro da relação contratual, especialmente com o contrato se auto-executando, os smart contracts, se auto-fiscalizando e, além do mais, com um cenário de compliance que aparentemente ficaria mais possibilitado, com melhores possibilidades. De outro lado, isso tende a trazer um problema que é não só da interpretação do caso concreto, mas também com a adequação, já que o professor Gonçalo falou aqui de alteração de circunstâncias, com a alteração das circunstâncias nessas relações automatizadas. E por fim, quando nós falamos de como que você, do quem contrata, de como se contrata, mas também do que se contrata. E vai se trabalhar, então, na minha modesta opinião, com uma abertura, uma ampliação dos espaços que vão ser ocupados pela contratualização. Acredito que, ao contrário, por exemplo, do que foi defendido há muitos anos pelo professor Grant Gilmore, que em algum sentido até de uma forma provocativa falou da morte do contrato, eu acredito que na verdade o contrato vai seguir no exato sentido oposto, que cada vez mais nós teremos uma ampliação dos espaços que serão ocupados pelo contrato e áreas que não são patrimoniais, como nós sempre avaliamos, né? Áreas que passam a ser de outra natureza, como por exemplo essenciais, de satisfação de outros tipos de interesse, principalmente pessoais. Seriam essas as brevíssimas ponderações que eu queria trazer para vocês e convido a todos para dialogarmos. Obrigado, Thiago. Obrigado, professor Frederico. Fantásticas considerações. Primeiro, algumas novidades que a gente também precisou refletir. Ontem mesmo, professor Frederico, eu comentava com os meus alunos na graduação em Direito Digital que uma das, talvez, preocupações iniciais do direito digital seria justamente nessa questão dos contratos entre pessoas à distância, que talvez tivesse sido uma preocupação mais inicial nos idos da década de 1990, mas hoje essas reflexões relacionadas ao consumo, qual é o conceito de distância, dada a instantaneidade dos contratos e alguns outros aspectos, de fato, acabam revelando aspectos muito mais profundos sobre essa situação bastante específica. Isso para não mencionar essas ponderações que você muito bem colocou a respeito do envolvimento de autocontratos, inteligência artificial, fazendo a gestão e a fiscalização desses contratos a partir de processos de compliance. Muito obrigado. Nossa saudação ao pessoal, acredito que de Direito Rio Branco. Muito boa tarde, meus amigos, obrigado por estarem conosco. A querida amiga professora Samene Batista, que nos acompanha, a cara Camila Souza e ao caro Joel Rosário, que também nos acompanha. Ao Matheus também está nos acompanhando, Matheus Mendes está mandando um oi para cada um de nós. Nós estamos aí com perto de 80 pessoas nos acompanhando só pelo YouTube, para não mencionar os demais canais de comunicação, para não mencionar o Zoom e aos demais amigos que nos acompanham por outros meios. Muito obrigado. Vamos seguindo, então, a nossa primeira rodada. Professor Hugo, suas considerações sobre contrato? Bueno, pues me parece que efectivamente los modelos de contratación y la forma en que nos enfrentaremos a realizar las contrataciones debe de responder también a criterios de agilidad y de certeza jurídica. Acompañados los dos, no debe de uno de meritar el otro. Hoy las operaciones comerciales, y no solamente hablando de operaciones comerciales, sino también del propio consumidor, me refiero a que no solamente es entre empresas que se necesita la agilidad comercial. Hoy el consumidor necesita respuestas rápidas y seguridad jurídica. Y es muy importante estos modelos de contratación en donde no se propicie o se facilite la falta de equilibrio
entre el que es consumidor, que por lo general está en una condición de desprotección mayor, a aquella que puede tener una empresa que está ejerciendo su negocio y con toda una maquinaria y una instrumentación para poder defender los derechos. Es muy importante el tener modelos de intervención equilibrados también, donde se pueda propiciar un esquema equitativo para que responda a la agilidad, pero también que responda a las necesidades del consumidor en este mercado y en esta dinámica que hoy tenemos tan importante en materia de comercio. Obrigado, professor Hugo. Professor Gonzalo. Muchas gracias, Thiago. Muchas gracias por la exposición, Federico. Muy buena, a mí me encantó. Yo soy especialista en contrato y me gustó mucho. Yo simplemente dos comentarios. En el tema de los smart contracts, la cuestión es saber si estamos, cuando hablamos de inteligencia artificial, ante sujetos que, digamos, ante fenómenos que pueden ser considerados o no como sujetos de derecho. Porque en última instancia esa es la pregunta. Los sujetos de derecho son todos aquellos que tienen o autonomía de la voluntad o tienen posibilidades de imputársele autonomía de la voluntad. Y esa es la pregunta. ¿La inteligencia artificial tiene esa posibilidad? Y si no, ¿se le imputa a quién? A quien configura el sistema. Eso respecto, porque al fin y al cabo los contratos son un producto de la autonomía de la voluntad. Si no, dejaríamos de hablar de contrato y la nueva teoría esa que vos proponés ya no sería de contrato, sino sería un fenómeno nuevo para la distribución de bienes y servicios, que es el objeto último del contrato. Eso, y por otro lado, una cosa que quizás la dijiste y no la entendí bien por los márgenes del idioma, pero yo sumaría también, aparte de lo que yo hablaré después, que es de la moneda, sumaría a los ítems que vos decís, también el instrumento donde se hace el contrato. Porque, por ejemplo, ciertos contratos, como la compraventa de un inmueble, o la donación de inmueble, que me imagino que en Brasil también necesita escritura pública, yo me pregunto, ahora con todo el sistema de blockchain, que hacen certificación de quién está transmitiendo, yo creo que eso es como, puede llegar a ser la desaparición de los escribanos. Pero bueno, eso nada más y de vuelta, muchas gracias por la exposición. Muito boa colocação, professor Gonzalo, muito boa mesmo. Eu nunca havia parado para pensar essa possibilidade de certificação a partir dos blockchains ser uma hipótese que viesse a repensar os modelos de cartório de escrivãos que nós temos hoje aqui no Brasil e acredito também na Argentina. Excelente ponderação, meu amigo. Muito obrigado. Nossa saudação a Patrícia Vale, a Nina Leocádio e a Elineide Martires. Muito obrigado por estarem conosco. Se tiverem contato, mandem um abraço ao querido amigo professor Rommel, que é um amigo muito querido, muito estimado, logo mais falará conosco, estará conosco. Dando sequência, professora Madalena, as suas considerações, minha amiga, por favor. Sí, me parece muy novedoso la visión que plantea nuestro compañero con relación a las nuevas teorías que en el marco del ámbito del derecho tenemos que asumir los abogados. Es indiscutible que las tecnologías y el tema de incorporar estas nuevas herramientas, esta nueva visión del derecho, resulta ser muy interesante y muy novedoso. Desde la perspectiva de la autonomía de la voluntad que debe prevalecer en los contratos, pero sobre todo desde las voluntades de las partes involucradas. Indiscutiblemente que estas herramientas y esta nueva visión en el área de derecho tiene que ser cada vez más hacia entender que el rol del abogado en el marco del derecho es buscar la igualdad, ¿no? Y la justicia en el marco de que prevalezcan las voluntades dentro del contrato. Muchas veces ocurre que cuando estamos ejerciendo esta parte entre las voluntades,
prevalece muchas veces la particularidad y no aquello que debe ser el derecho como parte fundamental que tiene que ver con lo que las voluntades acuerdan. El hecho de la interpretación del contrato en el marco de las situaciones que pueden prevalecer es sumamente importante considerarlo, porque el derecho debe ser lo más claro posible que exprese las voluntades de las partes. El incorporar las tecnologías, que es un elemento novedoso que planteaba el segundo compañero que intervino, creo que es importante valorarlo porque ello puede permitir el que esta nueva visión de la inteligencia artificial que permea el derecho pueda transformar todo el sistema de los contratos en el mundo como una forma de que privilegien los derechos fundamentales, pero además que prevalezcan las voluntades de las partes. Me parece que hay que innovar en el ámbito del derecho y la incorporación de estas tecnologías pueden ser una transformación radical para lograr lo establecido en este ámbito del derecho. Perfeito, professora Madalena. De fato, sim, concordo. Realmente as tecnologias, acreditamos, que são assim fantásticas para promover essas novas transformações na maneira como a gente interpreta os contratos. O professor Frederico, ele colocou também muito bem observado que aqui no Brasil, acredito que durante esse período da pandemia, os contratos, as contratações que demandam a escrituração pública estão sendo feitas muito também por videochamada, aliás, como diversos outros serviços aqui no Brasil. De fato, muito interessante essas ponderações. Vamos dando sequência e o nosso próximo debatedor é a professora Marta, para suas considerações, professora. Bom, e tanta janela aberta aqui que a gente já não sabe como apertar. Muito obrigada, Tiago. Eu queria parabenizar a excelente intervenção do professor. A Unicuritiba é uma universidade com a qual eu colaboro muito. Parabéns, Frederico. Eu queria apenas vincular, fazer uma ponte com a disciplina que é a minha, né? Porque eu acho que tem tudo a ver o que você falou da questão dos contratos com a figura do segredo empresarial, que faz parte da propriedade intelectual e que também tem tudo a ver hoje em dia numa sociedade moderna que precisa se perguntar como irá fazer frente a uma questão fundamental que não fica muito longe nem de sua disciplina, nem da minha disciplina, bem ao contrário, ficam vinculadas, ficam próximas. Acaba sendo o fato de cuidar de uma espécie de bens intangíveis empresariais, nesse caso, o que nos interessa. E quais seriam, então, os mecanismos jurídicos aptos para delimitar, para regulamentar, para tutelar esses bens que acabam sendo ou representando um efetivo valor econômico para aquele que detenta, né? Então, a gente deveria também parar. Eu gosto de falar isso para meus alunos na UFBA, na minha disciplina, a importância do valor do segredo e como eles merecem também converger com a privacidade. Então, eu queria apenas fazer essa colocação, talvez essa provocação para o falante, né, para o Frederico, assim, aportar o meu ponto de vista. Muito obrigada. Muito obrigado, minha amiga professora Marta. Agradeço por suas ponderações. O professor Pascal Penha Pérez logo falará, mas ele já antecipou aqui no bate-papo alguns pontos bastante interessantes que dizem respeito à ineficiência dessas abordagens mistas. O professor Gonzalo, ele mencionava justamente parte daquilo que a professora Madalena falava há pouco, da questão dos meios digitais, dos meios de transformação digital, e o professor Gonzalo explicou desses meios mistos, parte público e parte privado, para se estabelecer uma certificação. O professor Pascal, portanto, ele expôs que se parecem ser bastante ineficientes.
Gostaria de complementar, meu amigo professor Pascal. Sí, claro que sí. Tal como Frederico mencionaba ahorita, y me permito recoger algunas otras ideas, él planteaba la posibilidad de un cambio de teoría contractual. Sin embargo, nuestros sistemas jurídicos, y creo que Gonzalo se enfocaba en eso, tiene ineficiencias todavía muy arraigadas cuando estamos hablando de lo digital y de lo virtual. Me llama un poco la atención cuando el profesor Frederico hacía referencia a el cambio de teoría contractual con respecto tal vez a la asimetría de información. Y aquí quiero tal vez mencionar algo que no se abordó ahorita, tal vez por los límites de la exposición, y es hablar de la asimetría de información conectada con la protección de datos personales y con el derecho de la competencia. ¿Por qué es esto? Porque justamente la simetría de información en la actualidad y todo lo relativo a la paridad o igualdad de derechos es lo que ha estado al menos controlando un poco la posición de dominio de algunas plataformas digitales. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que en la actualidad, en el mercado digital, nosotros tenemos mayor facilidad, por supuesto, a través de la inteligencia artificial, de obtener más datos y de poder controlar el mercado. Y a su vez, aquellos que tienen más datos, esas grandes plataformas digitales, Facebook, etcétera, tienen la posibilidad de generar barreras de entrada, de generar incluso fijación de precios, riesgos de colusión, etcétera. Entonces, conectando todo esto a lo que Frederico estaba diciendo ahorita, el hecho de nosotros tal vez pensar de manera tan general en el cambio de la teoría contractual puede ser peligroso y debemos ver los sistemas jurídicos. La Unión Europea, por supuesto, ha avanzado un poco más, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y tal como voy a tratar más tarde, Gonzalo trató algo muy, muy importante, que es justamente el tema de la imputación de responsabilidad. Yo voy a hablar en mi exposición sobre eso de la imputación de responsabilidad y de a quién se le imputan derechos, si a la inteligencia artificial o a quién la crea. Después de esto, muy interesante todo y seguimos debatiendo. Muito obrigado, meu amigo professor Pascal, lo siento,